Primeiro e segundo Macabeus, livros que relatam. Ele está na Igreja Católica. Ele está na Igreja Católica. Deixe-me só passar para vocês uma leitura que eu lembrei aqui, do que está escrito em 2 Macabeus, capítulo 6. Se você quiser acessar, você digita aí, 2 Macabeus, Macabeus 6. Versículo 8 diz assim, eu estou no 2 Macabeus 6, versículo 8. Por instigação dos Ptolomeus, foi publicado um decreto que obrigava as cidades helênicas dos arredores a tratar os judeus do mesmo modo e levá-los à participação dos banquetes rituais, com a ordem de matar os que se recusassem a adotar os costumes helênicos. Então, ele está relatando aquilo que era feito naquela vez. Os judeus vão ser obrigados a levar os rituais gregos. Quem se recusasse ia ser morto. Percebe a dureza da perseguição? Aí ele diz mais assim, versículo 10. Assim, 2 mulheres foram acusadas de circuncidarem seus filhos. Foram arrastadas publicamente pela cidade, com seus filhos pendurados aos peitos e precipitada do alto das muralhas. Mulheres corajosas, hein? Elas circuncidaram seus filhos para manter a tradição, foram mortas jogadas do alto da muralha. Verso 11. Outros se haviam retirado às cavernas vizinhas para celebrar secretamente o dia de sábado. Denunciados a Filipe, foram todos queimados, pois não ousaram defender-se pelo respeito à santidade do dia. Foram queimados no mesmo dia. Como era sábado, eles não lutaram e foram queimados vivos. Aí ele diz, verso 12, suplico aos que lerem este livro que não se deixem abater por esses tristes acontecimentos, mas que considerem que esses castigos tiveram em mira não a ruína, mas a correção de nossa raça. A gente aprende com esses livros, não como bíblicos, mas como históricos, daquele período do vídeo que vocês estão lendo, de perseguições. Aí são os relatos, os pormenores, a dureza da vida de quem teve que viver na pele a perseguição da fé, que é muito parecido com a nossa história. Lá no 1º século, onde o Império Romano perseguiu os seguidores de Jesus de forma implacável. Por que nós não temos registro? Porque eles foram mortos. Nem tiveram tempo de escrever ou de deixar escrito as durezas da vida da qual eles passavam. Morreram, simplesmente apagados da história na tentativa de serem aniquilados. Mas, como diz um certo historiador, o sangue que regava a terra, o sangue dos cristãos que regava a terra, fazia brotar mais cristãos ainda. Mais cristãos surgiam, dependendo da perseguição que eles tinham. Entendem como foi? Dureza, né? Novamente é crucial recordar que a igreja não determina o cânone, ou o cano, ou seja, uma coisa importante não foi a igreja que determinou, é o próprio escrito, o próprio texto, que se determina pela inspiração interior do Espírito. Nenhum concílio primitivo determinou o conteúdo do cânone. Foi Deus e unicamente Deus quem determinou quais livros pertenciam à Bíblia. Foi simplesmente questão de Deus convencer seus seguidores a fazer o que ele já havia decidido. O processo humano de reunir os livros da Bíblia foi imperfeito, mas Deus, em sua soberania e apesar de nossa ignorância e teimosia, levou a igreja primitiva ao reconhecimento dos livros que ele havia inspirado. Então, cremos que o próprio Deus levou a igreja a reconhecer esses textos, esses 27 livros que nós temos no Novo Testamento como sendo os livros sagrados inspirados por Deus. Em princípio do século II, ou seja, do ano 100 ao ano 200, já era admitida de forma geral a autoridade dos 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e assim como as cartas do apóstolo Paulo às igrejas. Antes de terminar tal século, ou seja, no final do ano do ano 190, né? Antes de terminar tal século, os Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo a Timóteo, Tito, Filemão e as primeiras cartas de Pedro e João formavam parte dessa coleção.
As epístolas 2ª e 3ª João, Judas, Tiago e 2ª Pedro demoraram mais em ser reconhecidas, geralmente em parte pela sua brevidade e em parte pela sua circulação limitada geograficamente. As epístolas aos Hebreus encontrou certa resistência, ao passo que Apocalipse era geralmente admitido pelos ocidentais, mas em parte pela ameaça do montanismo, era visto como receio no Oriente. Pesquisa aí o que crê a doutrina do montanismo. Montanismo era um homem chamado Montano, um líder na igreja que tinha uma certa doutrina lá que levava as igrejas a não aceitar o Apocalipse. Então percebe que Hebreus foi um dos últimos, né? Lá pelo 3º século, a ser reconhecidamente como parte do cânon ou das Sagradas Escrituras, formando assim as Sagradas Escrituras. Embora durante o século III não tenha havido grandes avanços, observa-se um avanço para o consenso geral, especialmente devido à influência do grande biblicista Orígenes, um dos pais da igreja, né? Montano, alguém descobriu o que as crenças de Montano? Montanismo? Pode ler resumidamente aí? Ele até desafiou a autoridade eclesiástica tradicional, né? Com todas as suas ideologias ali voltadas principalmente para essa parte espiritual. Orígenes, no século IV, o bispo Atanásio de Alexandria proporciona a primeira lista reconhecida contendo exclusivamente os 27 livros do Novo Testamento. Século II, III, IV, ano 300 e tanto, né? Primeiro, segundo, terceiro, século IV, ou seja, depois de 300 anos, onde surgiu a primeira lista com os 27 livros que nós temos hoje na nossa Bíblia no Novo Testamento. Este cânon foi adaptado e ratificado mais tarde por Jerônimo e Agostinho, grandes pais da igreja, estudiosos também, por concílios regionais e diversas sedes episcopais. Deste modo, fica claro que já existia uma discussão anterior sobre o cânon no concílio de Nicéia. E, finalmente, em 397, em Cartago, o cânon foi fechado com os 27 livros, grave essa data, 397, na cidade de Cartago. Agora não sei se é norte da África, ou qual região que é. Norte da África, né? 397. Então, dependendo do tempo, eles reuniam, estabeleciam uma cidade, e lá todos os cristãos iam, estudiosos, e eram chamados de concílio, de toda a igreja cristã. Havia só uma igreja, né? Então todos iam, se reuniam ali. Não é aquilo que nós chamamos de igreja católica hoje, era a igreja cristã da época. Esse conceito de igreja católica, ele vai vindo mais para frente, à medida que se eleva a figura de um governante central, né? Principalmente em Roma, quando nasce ali o primeiro Papa. Há uma tarefinha para nós agora, hein? Faça uma pesquisa sobre os principais livros apócrifos, ou pseudepígrafos, do 1º e 2º séculos da era cristã. Então, você vai digitar aí quais eram os principais livros apócrifos e pseudepígrafos do 1º e 2º século da era cristã. Já está rápido aí, hein? Aí você fala, mas e dos 400 anos de silêncio, né? Tem os livros. Então, existia também vários livros nesse período, 1º século, 2º século, 3º século, que foram escritos. Alguns até se diziam de apóstolo. Pedro, né? Uns usavam o nome de Pedro para ganhar notoriedade. O que é um pseudepígrafo? Vamos ver quem sabe esse. Pseudepígrafo, essa palavra bonita aí. Hã? Falso o quê? Epígrafo. Falso escritor. É o caso de Priscila, digamos assim, né? Falou lá, Priscila. Eu escrevi esse livro. Mas não dá para falar em meu nome. Quem que eu sou? Sou desconhecido, né? Aí o que o escritor geralmente falava? Usava o nome de uma pessoa muito conhecida lá atrás, no passado.
Vamos usar o nome de Pedro aqui. Vou usar o nome de Paulo. Esse aqui é de Maria. Foi Maria que escreveu, a mãe de Jesus. Então era conhecido como pseudepígrafos. Porque Enoque, né? Tem um de Enoque também, lá mais atrás. Usou o nome de Enoque, que foi levado por Deus. Então era um pseudepígrafo. Apócrifo. O que é o apócrifo? É aquele que não foi inspirado por Deus, né? Onde você faz isso aqui, é um inspirado ou não inspirado? Não é apócrifo, porque ele não foi inspirado por Deus, é como se fosse uma leitura falsa, mais voltada ali para o falso. Vamos ver então qual é a lista aí dos livros do Novo Testamento. Pastor de Hermas, Epístola de Barnabé, usando o nome de Barnabé, Evangelho de Tomé, Tomé escreveu o Evangelho, hein? Pedro, usando o Evangelho de Pedro, Evangelho da Infância de Tiago, esse eu não tinha ouvido não. Tem até o nome, Atos Apócrifos dos Apóstolos, Apocalipse de Pedro. Então você vê, foram fora tantos outros, né? Tem um que eu não sei se é de Pedro, que conta a história que Jesus e Pedro estão conversando, olhando o trabalho das mulheres, e Pedro diz assim para Jesus: "Tá vendo, Jesus, como elas trabalham?" Aí ele fala assim: "Pena que são mulheres." É desse jeito. Então, transmitia um pensamento da época, né? Exatamente. Então, aí, na própria leitura, você vê os caras, isso aqui está totalmente fora da linha. Aí fala, isso aqui não foi escrito por Pedro de maneira nenhuma. Mas o nome é Atos de Pedro. Não, mas não foi. Pedro não faria isso. Então, surgiu muitos contos dessa forma, escritores que queriam ganhar relevância, fama. É as chamadas fake news da época, gente. É a chamada fake news. Em toda época, sempre vai haver a chamada desinformação. História de vários Cristos, pessoas se dizendo Cristos. Não, a história mais conhecida que eu sei é dos Mormons, né? Que tem uma revelação lá nos Estados Unidos, onde Jesus aparece dizendo para eles: olha, os meus apóstolos não conseguiram completar a minha tarefa, e eu quero que vocês agora aqui nos Estados Unidos possam completar a tarefa que eles lá na Judéia não conseguiram. Eu quero que a igreja se chame, como é que é? Igreja dos Santos dos Últimos Dias, né? Conhecida como os Mormons, veio de uma revelação. Aquilo que Paulo já dizia, né? Se um anjo aparecer, tal, pregando outro evangelho, não acredita não. Não, eles já eram discutidos, se eram ou não. Alguns gostavam muito, mas isso aqui tem um conteúdo muito bom. Isso se parece muito com as músicas cristãs, né? Onde tem erros teológicos. Canto ou não canto, gente? Né? Aí com o tempo, a igreja vai, não, isso aqui com o tempo não, isso aqui não serve para a nossa fé, né? Então a gente tem muitos, até mesmo no nosso inário, você tem aquela parte lá que diz, achei um bom amigo, né? Aí os mais ferrenhos, mais críticos, falam assim, não, que isso, não posso cantar achei um bom amigo. Foi ele que me achou, né? Foi Jesus que me achou. Aí alguns falam, não, esse hino nem canto na igreja. Pode ter certeza que tem igreja presbiteriana por aí que não canta o hino 113 do nosso inário, porque consideram a violação dos princípios bíblicos, porque a gente não acha Jesus, é Jesus quem nos acha. Né? Tem até igreja presbiteriana que não bate palma, tá? Não pode. Cada um tem as suas normas. Com o passar do tempo, algumas caem em desuso. Lembra da época de dançar na igreja? O pessoal fazia grupo de dança, né? Foi um movimento assim, subiu, como subiu, desceu. Porque à medida que a gente vai buscando ao Senhor, vai entendendo que essas certas coisas novas no culto não acrescentam, às vezes causam mais polêmica do que abençoam de fato.